que toca notícia. 10h16, estamos de volta aqui na CBN Campinas. Não é raro, Felipe Pereira, os ouvintes mandarem aqui pra gente questionamentos sobre quedas de energia. A gente trouxe sempre alertas quando tem a questão climática envolvida, né, com ventos que podem trazer aí consequências, por exemplo, de quedas de árvores que compromete a fiação elétrica, né, e consequentemente a queda mesmo da energia. Mas tem também algumas colocações dessas quedas às vezes acontecerem por questões climáticas ou não. E aí quando retoma a energia fica no que a gente chama aí popularmente de meia fase, às vezes intermitente. Exato. E aí, né, o que fazer diante de situações como essa, Pode queimar os aparelhos eletrônicos que a gente tem, queima a lâmpada, queima a geladeira, queima ar-condicionado, queima tudo. E aí tem a questão dos extremos climáticos, com muito calor, que as pessoas acabam utilizando mais de climatizadores também em casa, né? E aí pode ser uma sobrecarga da própria residência ou afeta mesmo todo o sistema. Vamos entender melhor com o Fernando Amaral Zica, que é consultor de relacionamento da CPFL Paulista, mais uma vez aqui com a gente. Seja bem-vindo, Fernando. Bom dia, Sandra. Bom dia, Felipe. Bom dia aos ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui com vocês, principalmente para esclarecer esses pontos, essas dúvidas e orientar aí a população de como agir na melhor forma de agir para que essas ocorrências possam ser minimizadas ou sem grandes impactos. Muito bom dia. Vocês têm esse controle, né, de quando há uma interrupção de energia, seja por fatores climáticos ou não, né? Como é que é feita esse monitoramento, né, ou depende mesmo da manifestação dos próprios consumidores? São vários pontos aí envolvidos, Sandra. Acho que o principal ponto é que a rede ela é toda integrada, toda inteligente. Quando é um evento coletivo, a gente consegue dimensionar, entender, saber, mudar alguns pontos, né, de forma automática, abre uma chave, fecha outra, você diminui o impacto de falta de energia para uma região mais isolada, afetando menos clientes. Mas existem casos pontuais, né? Se uma árvore cai sobre um ramal de entrada de um cliente específico, né, quando a gente fala de uma unidade consumidora, às vezes essa unidade está até num evento coletivo, né? Essa árvore pode ter provocado mais estragos de forma coletiva, às vezes a CPFL faz o reparo do coletivo, e se o consumidor não ligar para a gente informando, olha, essa árvore também rompeu o meu ramal, aí é uma situação que depende efetivamente da comunicação do consumidor. E as oscilações de energia, elas podem ocorrer naturalmente ou depende mesmo dos fatores climáticos? Os fatores climáticos são os que mais impactam, mas pode acontecer. Fora fatores climáticos, né? Se a gente voltar aqui a 9 anos atrás, por exemplo, vamos pegar lá, agora esse ano a gente comemora em 5 de junho os 9 anos daquela microexplosão que a gente teve em Campinas. Né? No momento da microexplosão, no momento do evento climático, nós tivemos ali 250 árvores que caíram. Naquele momento, foi um transtorno. A empresa veio com equipes de todas as áreas, as cidades da região para atuar, veio de outras distribuidoras do grupo, né, de Indaiatuba, todo mundo atuou e resolveu. Mas na semana seguinte ao evento climático, ainda teve 2.500 árvores que caíram, segundo o levantamento da Defesa Civil. Então, assim, não é só nesse momento. Mas no dia normal, no dia a dia nosso, às vezes a gente recebe o cliente pelo telefone e fala, estou sem energia, e não está chovendo, não está nada. Às vezes ele está longe do trecho onde aconteceu um acidente num poste, um abarroamento, uma pipa na rede, a própria árvore, né? Às vezes não está chovendo, mas um vento, a árvore pode tocar a rede e provocar desde um pisca a uma oscilação até uma falta de energia. E o sistema ele é programado para fazer isso de forma inteligente. Então, se um galho de árvore tocou na rede ou um carro bateu no poste, naquele primeiro momento o sistema desliga por segurança. Daí ele conta 1, 2, 3, 4, 5 segundos e rearma o sistema. Opa, continua a ocorrência. Ele desliga de novo, conta mais 5 segundos e tenta rearmar. Na terceira vez que ele desliga o sistema. Então ele fala, peraí, nós tentamos, não foi algo momentâneo, preciso deslocar uma equipe para campo para identificar. Mas essas ocorrências, né,
né? Nós tivemos casos na Norte-Sul, que aconteceu na Norte-Sul, um carro bateu no poste, né, no final de semana, no domingo, e quem estava no meio do Cambuí sentiu essa oscilação, porque eu preciso manobrar o sistema, fazer aquela manobra de abrir chave, fechar chave, para que eu possa isolar o trecho da Norte-Sul, para que só aqueles clientes ligados diretamente ao poste sejam afetados, entendeu? Então, assim, são várias ocorrências. É claro, é evidente que a gente está com cada vez eventos climáticos mais extremos, e isso provoca mais danos à rede, né? Mas, normalmente, num dia normal, como o de hoje, eu estava vendo agora a previsão de tempo de vocês, céu azul de Brigadeiro, pode ter uma ocorrência com carro, pode ter qualquer outra situação que provoque, né? Mas, mesmo assim, você prefere ter investido nisso, né? Nós pegamos o ano de 2024, nas cidades da área de atuação aqui na nossa região, de atendimento da CBN, nós investimos 429 milhões, só em Campinas foram 130 milhões de investimentos de melhoria na rede. Quais são os fatores, então, que mais geram esse impacto no abastecimento ou no fornecimento de energia? Os principais fatores, hoje, de ocorrências monitoradas, apontadas e depois de atendidas pela CPFL, né, que nosso centro de operações traz de retorno, as principais ocorrências são árvore na rede. Então, isso é a principal ocorrência. Nós temos um modelo de rede no Brasil, né, que foi um modelo construído com rede aérea, e se a gente pegar aí, voltar no tempo, há 50, 60 anos atrás, né, você plantava a árvore, a gente não tinha esse dimensionamento, essa preocupação, até os efeitos climáticos eram menos constantes, a nossa vida era menos urgente que ela é hoje, né? Eu lembro, às vezes, conversando com meus avós que moravam na área rural, que foram conhecer energia depois de grande. Então, o senso de urgência também mudou. Mas naquela época se plantava a árvore, que não convive de forma harmoniosa com a rede, né? E isso está trazendo transtorno hoje, né? A gente vê aí árvores sadias que caem, árvores condenadas que caem. Então, a gente tem um trabalho de parceria com a prefeitura, a gente entende que o manejo dessa arborização ela é, de um modo geral, por legislação de responsabilidade da prefeitura. Mas a CPFL Paulista, a Prefeitura de Campinas, trabalha em conjunto para a gente fazer essas ações para minimizar o impacto, principalmente nos fornecimentos de água, nas regiões dos hospitais, nas grandes aglomerações, para garantir a qualidade de fornecimento. Se nós pegássemos hoje, por exemplo, e falasse que Campinas, Sandra e Felipe, fosse uma distribuidora de energia, fosse a CPFL Campinas exclusivamente, Campinas seria a melhor distribuidora de energia do país pelo indicador de quantidade de interrupção e frequência de interrupção. Fernando, mas mesmo assim gera o desconforto quando acontece, né? Para os moradores e alguns aqui dos ouvintes, inclusive, que relatam situações para a gente. Como numa situação como essa, que tem oscilação, fica aquele meio pisca-pisca, né? Como não comprometer, né, o funcionamento dos aparelhos elétricos? O que o consumidor tem que fazer? Ele tem que tirar tudo mesmo da tomada? Tem como evitar uma sobrecarga também da rede? Hoje em dia, as instalações, principalmente as novas ligações, as novas conexões de clientes, elas todas vêm com um dispositivo de proteção de surto, que é um DPS. Esse dispositivo por si só já garante aí que não ocorra queima de equipamentos, né? É um sensor que fica na entrada de energia e qualquer ocorrência por parte da rede elétrica, esse dispositivo ele desarma para que você não tenha danos elétricos nos seus equipamentos. Então, assim, essa é uma medida de precaução que está saindo para as novas ligações, as novas residências, nos próprios quadros internos das residências, os clientes estão instalando esse DPS, que é um dispositivo de surto, né? Mas existem algumas milhares de instalações em Campinas que são ligadas há mais tempo antes dessa exigência, que não tem ainda esse DPS instalado. Então, assim, é um sistema de proteção, mas ainda que você não tenha e tenha alguma ocorrência, a distribuidora, a CPFL Paulista, ela tem um processo de indenização de danos elétricos, né? Então, se tem alguma ocorrência, o consumidor pode acionar a distribuidora pelos nossos canais, seja pelo app, pelo 0800 ou no site da distribuidora, para fazer a sua solicitação de ressarcimento de danos. A gente vai verificar qual foi a ocorrência da rede, quando ocorreu a rede, a ocorrência, e segue todo o fluxo de indenização, e isso é feito de maneira
positiva para o cliente, a gente busca entender, a gente amplia. Às vezes o cliente não está em casa no momento da ocorrência, teve um temporal no domingo à tarde, a pessoa podia estar no shopping, ligou e ter danificado alguma coisa. Quando a gente faz essa verificação, a gente abre um leque maior de data e horário que a data que o cliente informou, para que a gente localize essa ocorrência e possa seguir com o processo de indenização. E pensando, né, os fatores climáticos que impactam tanto, né, seja aí pelo calor extremo, período agora entrando de possível queda também na temperatura do uso, né, dos aparelhos aí que são refrigeradores ou aqueles que mantêm a temperatura mais aquecida, né? Dá para ter mais eficiência no uso também da energia? Sim, dá para ter mais eficiência, esse é um ponto relevante, né? Hoje em dia, a gente está adicionando equipamentos à nossa casa, ficou mais acessível você ter um ar-condicionado, um aquecedor, a gente vê lá, a pessoa compra um carro elétrico e vai conectar em casa. Então, tudo isso demanda fazer ajuste na sua entrada de energia, verificar se o que você tem informado para a distribuidora, que você tem ali montado no seu padrão de entrada, está de acordo com a carga que você vai utilizar. Não só pela questão de segurança ou de economia, mas principalmente por segurança, né? Você pode sobrecarregar uma instalação e provocar algo mais perigoso aí de um incêndio, de um acidente, do que apenas a economia. É claro que se você dimensiona corretamente, escolhe equipamento de maneira adequada, né? Você escolhe equipamento com selo A do Inmetro, de economia eficiente, você consegue reduzir o consumo, principalmente nós estamos tendo cada vez um verão mais rigoroso, nós estamos no outono já com temperaturas de verão ainda, entendeu? Então, assim, é importante que a gente dimensione, é importante que a gente escolha equipamentos cada vez mais eficientes. Ainda nessa linha, queria até aproveitar esse espaço aqui, no dia 29 agora, no último sábado do mês de março, nós vamos fazer uma ação de eficiência energética na 13 de maio para trocar lâmpadas antigas, incandescentes e fluorescentes por lâmpadas de LED para a população em geral de Campinas. Então, é uma ação que proporciona aí essa redução do consumo, né? Uma economia mais consciente, com lâmpadas que respeitam aí um consumo melhor de energia. Uhum. E aí fica, então, essa dica também. E nós temos aqui, né, Felipe, a participação do nosso ouvinte, que falou da dificuldade dele sobre exatamente desse fornecimento de energia, dessa comunicação com a CPFL, quando tem a queda de energia, algum problema, de não conseguir esse retorno imediato. Que análises que são feitas, Fernando, para atender a ocorrência? Como aconteceu no Village, Campinas, José Luiz Chiarelli, que nos mandou a mensagem. Então, primeiro assim, no primeiro contato do cliente, normalmente o cliente não tem essa satisfação que a gente pode chamar assim, porque ele liga quando informa de uma falta de energia e a gente tem um tempo médio de restabelecimento, que isso é feito de um histórico de 117 anos da CPFL Paulista, que sabe a região, a localização e fala, a previsão de retorno, agora são 10h30, se ele ligar agora, eu vou falar que a previsão de retorno é para as 14h30, dependendo da localização, tempo médio de 4 horas. Normalmente ocorre antes disso, né? Mas nesse caso específico do Village, nós até recebemos essa informação também e apuramos, né? Ele esteve num evento coletivo, ele foi restabelecido, depois de algum tempo para a gente estava tudo normal, ele entrou em contato novamente e tinha uma árvore de grande porte que tinha caído sobre o ramal de entrada dele, e isso ele chegou até a poder atender isoladamente esse evento. Depois de ter restabelecido todo o coletivo, ele ficou um tempo maior do que o normal, né, com uma fase, né? Essa árvore caiu, acabou rompendo o ramal de entrada dele e uma das fases dele ficou desconectada. Mas foi um caso isolado por uma queda de árvore, não é para acontecer, né? Assim, nós procuramos atender todos os clientes no menor tempo possível, mas é claro que no momento, né, de pegar aqui, isso foi no domingo à tarde, na região aqui do Galeria, do Gargantilha, Barão, nós tivemos ventos que chegaram a quase 40, apesar do volume de chuva não ter sido tão intenso, mas o vento, ele provocou algumas quedas de árvores. Nós tivemos no Gargantilha uma árvore que caiu e derrubou 4 postes. Então, assim, foram alguns eventos, então a gente atendeu todos os eventos coletivos e para a gente ele estaria naquele momento estabelecido quando a gente recebeu o segundo contato dele informando que aí ele continuava sem, foi despachada uma equipe para atendê-lo.
Fernando Amaral Zica é consultor de relacionamento da CPFL Paulista. Agradeço por estar mais uma vez aqui esclarecendo as nossas dúvidas, Fernando. Obrigado, Sandra. Obrigado, Felipe. Obrigado a todos os ouvintes. À disposição de vocês sempre, viu? Obrigado. Fernando. 10h31.